Esse aplicativo é obrigatório para todo cristão. O que eu vou te mostrar nos próximos minutos é uma ferramenta de crescimento espiritual que vai mudar completamente a forma como você lê, entende e vive a palavra de Deus. E o melhor de tudo, esse é o único aplicativo no mundo que reúne tudo que um cristão precisa em um só lugar. Então aqui na tela inicial nós temos uma interface muito simples e muito intuitiva. Qualquer pessoa, mesmo que você seja leigo em tecnologia, vai conseguir utilizar sem dificuldade o Bíblia Open. Então aqui, sem demora, nós vamos ver as funcionalidades. Nós temos Bíblia, estudos, devocional, versículos salvos, comentários teológicos, plano de leitura, dicionário, diário, agenda ministerial, resumos bíblicos, gerador de esboço de pregação, harpa cristã, jogos bíblicos e o nosso assistente de inteligência artificial, que é o nosso chat bíblico. Eu quero te mostrar rapidamente, resumidamente, os principais ou as principais funcionalidades do Bíblia Open que você vai utilizar com certeza na sua jornada espiritual. Aqui dentro da Bíblia, você tem de cara já o nosso seletor de livros. Olha que interessante, separado por Antigo e Novo Testamento. E você também tem aqui uma tagzinha indicando que tipo de livro é esse. Então aqui nós temos os Pentateucos, os livros históricos, os livros poéticos, tudo isso organizado para facilitar a sua visualização e já também facilitar o seu aprendizado, entender quem são os profetas menores ou os profetas maiores. Tudo isso já visualmente aqui dentro da nossa Bíblia. Mas o mais interessante é o nosso seletor de traduções. Nós temos 13 traduções disponíveis neste exato momento. Exatamente. As principais que existem no mercado estão disponíveis aqui para que você possa começar a utilizar. E tem um detalhe muito importante que poucas Bíblias têm no mundo, que é o dicionário de concordância Strong. Então aqui você pode selecionar a ARA com o Strong. E olha que interessante, vou abrir Gênesis. Então aqui, ao abrir o livro de Gênesis, automaticamente eu tenho todas as palavras aqui principais mapeadas em azul. Olha que interessante. Vou avançar, Gênesis 2. Olha que interessante. Todas as palavras principais estão mapeadas. O que significa isso? Essas palavras você vai conseguir, se você clicar em cima, por exemplo, de Deus, você consegue ver automaticamente o original. Aqui está a concordância Strong, que é o H430, hebraico, substantivo plural. Aqui você consegue ver a transliteração e também a pronúncia. Olha que interessante. Você consegue ver qualquer palavra no original que ela foi escrito, tanto hebraico quanto em grego. Aqui nós temos as definições, temos as notas contextuais e temos também o uso detalhado. Então, essa palavra aqui pode ser usada de várias formas diferentes dentro da Bíblia Sagrada. Isso aqui te ajuda muito a entender muito melhor a palavra de Deus. E o Bíblia Open é um dos únicos no mundo que tem o dicionário de concordância Strong dentro da Bíblia Sagrada. Continuando, uma outra coisa muito interessante que nós temos aqui dentro da Bíblia é que ao selecionar o texto, o versículo que você quer, você pode copiar, você pode compartilhar, você pode favoritar, e olha que interessante, quando favorita, muda de cor automaticamente, e você pode pedir um comentário teológico. Vou clicar aqui e automaticamente vai ser gerado um comentário teológico desse exato capítulo e versículo que você definiu. Então aqui você vai ter todo um contexto histórico, todo um contexto cultural, tudo explicado aqui, detalhe por detalhe. Então toda a explicação de Gênesis 2:2 está aqui, automaticamente gerado para você entender exatamente aquilo que está escrito. Você pode vir também e salvar esse comentário. Uma vez que você salva o comentário, ele vai lá para sua galeria de comentários salvos para você acessar quando e onde você quiser. Uma outra coisa muito legal também dentro da nossa Bíblia é que eu vou selecionar a NVI e olha que detalhe interessante. Você pode vir aqui e comparar versões. Então, clicando em comparar, eu posso selecionar até 3 versões diferentes para eu comparar o texto. Então, aqui eu selecionei NVI, selecionei a ARA e vou selecionar aqui também King James. Olha só que interessante. Então, o mesmo texto de Gênesis 2 e 1, eu tenho aqui NVI, eu tenho a ARA e eu tenho a King James. Então, eu consigo ver quais são as diferenças de tradução em uma única tela, de forma muito simples, rápida e objetiva. Consigo ver todo o capítulo de Gênesis, olha só, nas 3 versões simultaneamente. Isso aqui, para quem estuda a palavra de Deus, é fundamental,
e poucos aplicativos te fornecem uma comparação com a visualização tão bacana e tão fiel como o Bíblia Open. Avançando um pouco mais nas funcionalidades, nós temos os estudos temáticos. Então, ao selecionar os estudos, você pode vir aqui, e encontrar vários estudos completos de livros da Bíblia, como por exemplo o livro do Êxodo. Você tem aqui um estudo absolutamente completo. Olha só que interessante. E toda a jornada para você, a partir do momento que você conclui um capítulo, vai automaticamente somar no seu progresso. Tudo isso aqui você consegue estudar o livro inteiro, capítulo por capítulo, com aqui uma gamificação para você entender exatamente aonde você está, qual é o seu progresso. E no final, você tem um quiz sobre esse livro para que você possa responder e automaticamente saber se você conseguiu avançar ou não nesse estudo. Muito bacana, você tem vários livros já disponíveis para que você possa começar a estudar capítulo por capítulo. Olha só que interessante, aqui você tem o capítulo 1 e você tem temas principais, a explicação do capítulo, versículos explicados, aqui são os principais, a aplicação prática, e você vai marcando como concluído. Então, a partir do momento que você vai marcando como concluído e conclui todos os capítulos, vai gerar um quiz, um questionário, a qual você vai ter que responder. Isso vai testar o seu conhecimento para saber se você realmente aprendeu sobre o livro do Êxodo. Agora, para você que gosta de se conectar com Deus diariamente, nós temos também no nosso aplicativo o devocional diário, ou seja, todos os dias você tem uma leitura devocional, que você pode fazer isso pela manhã, ou à tarde, ou à noite. Todos os dias você tem o nosso devocional diário. No devocional de hoje nós temos aqui o tema Deus vê o coração. 1 Samuel 16:7, tá bom? Então aqui tem introdução, tem o versículo do dia, tem toda uma reflexão, tem aqui o para refletir, que são perguntas feitas para você, aplicação prática, oração, e aqui você pode marcar como concluído, compartilhar com outra pessoa, baixar em PDF, e você também pode fazer as suas anotações. Olha que interessante. Todos os dias você pode vir aqui, fazer suas anotações e salvar, marcar como concluído, e automaticamente o devocional foi lido. Aqui embaixo você tem o histórico dos devocionais lidos, então você pode recapitular ou refazer anotações e salvar também para acompanhar todo o seu progresso de devocionais. Todos os dias tem um novo devocional com um tema diferente e também com um contexto que vai ajudar na sua jornada de fé, na sua caminhada espiritual com Deus. Um outro detalhe muito importante aqui na tela inicial é que você pode compartilhar o devocional de uma outra forma também. Ao clicar aqui, você consegue gerar uma imagem com o texto bíblico do devocional. E essa imagem você pode escolher aqui o fundo, você pode alternar esse fundo e você pode baixar para postar nas redes sociais. Simplesmente fantástico aqui o nosso aplicativo Bíblia Open com o devocional diário. Uma outra funcionalidade muito boa aqui são os versículos salvos, ou seja, todos os versículos que você vai favoritando lá na leitura da Bíblia Sagrada, eles vêm para essa abinha de versículos salvos e ficam todos organizados exatamente dessa forma aqui, a qual você pode copiar, compartilhar, excluir ou reorganizar tudo isso aqui. Essa é uma abinha como se fosse de fato uma marcação de texto que você faz numa Bíblia tradicional. Só que aqui você tem uma organização muito melhor. Você pode pegar os mais recentes, você pode separar aqui por livro. Tudo isso é uma organização para facilitar a sua leitura diária. Uma outra funcionalidade também que nós trouxemos é o salvamento dos comentários. Então, todo comentário teológico que você gerar, você pode vir aqui nessa abinha e ele vai ficar salvo, exatamente para facilitar a sua vida. Você pode vir aqui ver mais. Então, o comentário que nós fizemos agora de Gênesis 2:2 já está aqui, disponível para eu poder acessar. E eu posso compartilhar com outras pessoas e posso copiar ou excluir da forma que eu quiser. Aqui posso reorganizar da mesma forma como os versículos salvos. Modo escuro, modo claro, também para facilitar a sua leitura e usabilidade. Mas outra funcionalidade do Bíblia Open são os planos de leitura programada. Aqui, ao acessar os planos de leitura, você consegue ver os planos que estão ativos. E um detalhe interessante, então você pode se programar para ler determinados livros da Bíblia ou para ler a Bíblia toda. Você tem exatamente uma programação para que você possa fazer a leitura diária até concluir toda a Bíblia Sagrada. Então hoje nós temos disponível o plano de Provérbios em 31 dias, a Bíblia em 1 ano, os Pentateucos em 75 dias, Novo Testamento em 90 dias,
Salmos em 30 dias, os 4 evangelhos em 60 dias. Então, como que funciona? Você pode selecionar, por exemplo, a Bíblia, continuar a jornada. Então, aqui todos os dias ele vai dizer exatamente o que você precisa ler para você concluir a meta diária. Então, ao concluir a meta diária, você vai na jornada. E nessa jornada diária, vai completar a Bíblia inteira em 365 dias. É exatamente um plano guiado que vai te ajudar a ler a Bíblia Sagrada de uma forma organizada, planejada e que no final das contas, de fato, você vai conseguir finalmente concluir a leitura da Bíblia Sagrada. Você pode tanto ler a Bíblia completa como separar por livros, né? Então aqui você pode separar, começar por Provérbios, ou Gênesis, ou Êxodo. Você vai programando e fazendo a leitura de acordo com o nosso aplicativo. E todos os dias você é lembrado da leitura bíblica diária. O Bíblia Open também te oferece um dicionário bíblico de A a Z. Como que funciona esse dicionário? Aqui você pode, tanto pela busca, ou aqui navegar pelas letras, ou também navegar aqui pela nossa dashboard. Você pode digitar aqui, por exemplo, Caim, e automaticamente você consegue clicar e você vai ter todo o significado, definição do nome, definição detalhada, etimologia, referências bíblicas, contexto histórico, significado teológico, aplicação prática e termos relacionados. Então aqui, por exemplo, nós temos o termo relacionado Abel. Então ao clicar em Abel, você tem a mesma coisa, definição detalhada, etimologia, olha que interessante, referências bíblicas, tudo isso vai te ajudar demais na hora de estudar a Bíblia Sagrada. Aquelas palavras que você tem dificuldade de entender, você joga no dicionário, ele vai te dar todas essas definições, vai te dar referências bíblicas para facilitar o seu aprendizado e o seu entendimento da palavra de Deus. Então eu sei que nesse exato momento você já deve estar pensando, realmente tem tudo que eu preciso em um único lugar. São muitas ferramentas e muitas funcionalidades. De fato, se eu fosse mostrar todas em detalhe, eu iria ficar por horas aqui te mostrando, mas é muito melhor que você acesse o Bíblia Open e que você explore todas as funcionalidades. Eu ainda quero te mostrar pelo menos mais 3 funcionalidades e o restante eu vou deixar que você mesmo explore aí no seu celular ou no seu computador. Uma funcionalidade muito pedida que nós trouxemos é o Agenda Ministerial. Como que funciona a Agenda Ministerial? Aqui dentro você consegue organizar todas as suas agendas, tanto de pregação quanto de visita, tanto de recepção de pessoas no gabinete pastoral. Você pode fazer toda uma programação, novo evento, você consegue cadastrar todas as informações desse evento, colocar tags, e ao salvar esse evento, ele vai ficar exatamente dessa forma, mostrando aqui na nossa dashboard. Então tem um culto de segunda com Deus, culto da vitória, culto de celebração, tudo isso aqui agendado, o local, a data, o horário. E o mais interessante nessa funcionalidade é que um dia antes você vai ser lembrado, tanto por e-mail quanto por notificação direto no aplicativo, de que o seu evento se aproxima. Então você consegue organizar toda a sua agenda aqui, inclusive colocar qual o texto você vai pregar, pode fazer toda a programação e o nosso aplicativo vai te avisar por e-mail e também por notificação direto via aplicativo na tela do seu celular. 24 horas antes você vai ser lembrado desse evento para que você não esqueça, para que não passe desapercebido. Então essa funcionalidade aqui é um plus para ajudar você que é pastor, pregador, cantor, que tem muitas agendas que precisa se organizar. Então esse aplicativo, quando eu falei que tem tudo em um único lugar, é exatamente por isso, porque você tem uma agenda ministerial organizada com notificação, com lembrete para facilitar a sua vida, a sua jornada ministerial. Agora presta bastante atenção, essa funcionalidade aqui ela vai revolucionar a forma como você prepara os seus esboços de pregação. O nosso gerador de esboço de pregação, você pode aqui gerar tanto de forma automática como de forma manual. Então, se você já tem o seu esboço preparado, ao invés de ficar rabiscando em um papel, você pode vir aqui e organizar todo esse esboço e gerar um PDF para imprimir. Vai ficar muito mais organizado e muito mais simplificado do que ficar escrevendo no papel. Agora, se você está em dúvida ainda, você ainda não preparou a mensagem, você pode vir aqui no nosso automático, você pode escolher por tema ou por passagem, você pode colocar um tema aqui, vou colocar o tema de esperança, vai escolher a duração do seu sermão, então vamos supor que você tenha 40 minutos para pregar, então vou colocar aqui 45 a 60 minutos, tipo de pregação, se é textual, temática, expositiva, evangelística ou doutrinária, vou colocar temática, e aqui você pode trazer características do público-alvo, vamos supor que você vai pregar para jovens, para criança, para casais.
Para homens, você pode colocar essas características, ou é assembleia, ou é batista, ou é presbiteriana, você pode botar essas características aqui para que o agente possa te ajudar a elaborar o melhor esboço de acordo com o público-alvo. Vem aqui em gerar esboço e pronto. Aqui você tem um esboço de pregação completo com o tema, com o texto bíblico, que vai respeitar, obviamente, o tempo que você determinou. Você tem introdução, tese central, os pontos do sermão, ponto 1, com aplicação, ponto 2, explicação e aplicação, ponto 3, explicação e aplicação, conclusão, aplicação final, apelo e oração final. E detalhe, se você tivesse colocado 60 minutos, ele iria te dar mais tópicos aí do seu sermão. Mas não é só isso. Vou colocar aqui, ó, no modo claro. Olha que interessante. Modo claro, modo escuro. Vou usar o modo claro aqui agora. Você pode vir aqui em salvar esse esboço. E quando você salva, ele vem aqui para sua galeria de esboços gerados. Olha só, já gerei vários esboços aqui de exemplo. Você pode pegar o último que nós geramos, ver. E olha o mais interessante, tudo de forma bem organizada. Olha que interessante isso aqui, ó, com as cores diferenciando. Tudo para facilitar na hora da pregação. Você olha rapidamente, você consegue identificar aonde você está na sua pregação para que você não se perca. Você pode baixar em PDF, você pode baixar em Doc, que é o Word, para que você possa editar esse esboço aqui, adicionar ou tirar elementos. Você pode copiar e colar no seu WhatsApp, pode excluir, pode aumentar aqui o texto ou diminuir, pode botar o modo noturno, o modo de leitura. Olha que interessante que fica esboço de pregação completo. E detalhe, se você quer o esboço de pregação, mas você quer incrementar alguma coisa, você baixa ele como doc e edita do jeito que você quiser. Essa ferramenta é revolucionária e não está aqui para substituir a forma como você gera esboço atualmente, mas para te ajudar, para contribuir, para te auxiliar na geração de esboços e sermões de pregação. Agora imagina que você está lendo a Bíblia e você tem muitas dúvidas e você gostaria muito de ter um teólogo ou o seu pastor do seu lado para te explicar uma passagem que você não conseguiu compreender. Você tem aqui dentro do Bíblia Open o chat bíblico, que é o nosso assistente teológico, 24 horas por dia, disponível para que você possa fazer qualquer pergunta. Você pode inclusive mandar áudio e ele vai te responder automaticamente. Então aqui nesse chat você pode fazer qualquer pergunta sobre a Bíblia que ele vai te responder de forma teológica. Detalhe aqui, vamos supor que eu queira saber qual livro está a passagem de, botar Sansão. Automaticamente vou mandar. E olha que interessante, ele já me respondeu, ó. Sansão é um personagem bíblico muito conhecido, sua história está registrada no livro de Juízes, no Antigo Testamento. Você pode encontrar a história de Sansão nos capítulos 13 a 16 do livro de Juízes. A vida de Sansão nos ensina sobre a importância da fidelidade a Deus e o perigo da desobediência e a força que vem dele. Olha só que interessante. Se precisar, estou aqui para continuar te ajudando. Posso mostrar um versículo que fala sobre isso. Então aqui, tudo isso, automaticamente você manda, ele te responde. Você pergunta e ele responde. Esse assistente bíblico é de fato ter um teólogo do seu lado para te auxiliar nas principais dúvidas que você possa ter sobre a Bíblia Sagrada. Eu sei que talvez nesse momento você ainda esteja com algumas dúvidas, e uma das principais é sobre o valor. Fernando, quanto custa para eu ter acesso ao Bíblia Open? Quanto custa para ter acesso a todos esses recursos que você mostrou, que eu já vi que é sensacional e é exatamente o que eu preciso para o meu ministério? Quanto tudo isso vai custar? Mas antes de eu te falar sobre o preço, eu gostaria de falar da garantia, do que você tem de garantia da nossa parte. Primeira coisa é que você vai estar adquirindo um app com garantia incondicional de 7 dias. Exatamente. Nós seguimos à risca o Código de Defesa do Consumidor, que indica que são 7 dias de garantia para desistência ou devolução. Então, se por algum motivo você baixar o Bíblia Open, utilizar e não gostar ou não for aquilo que você esperava, você pode solicitar o reembolso no nosso suporte ou diretamente na plataforma Hotmart, que é a maior da América Latina, e você terá 100% do seu valor devolvido. Exatamente. Nós queremos apenas pessoas que realmente querem utilizar e que gostaram do nosso aplicativo. Você não é obrigado, você não é forçado a ficar com algo que você não queira. Então nós devolvemos 100% integralmente
o valor. Então você está garantido risco zero para ter acesso agora ao Bíblia Open. Fernando, e quanto vai custar o aplicativo? Olha só, nesse exato momento, agora, nesse momento que você está vendo esse vídeo, nós temos 2 planos de assinatura ativos. Você tem um plano mensal de R$ 47,00 por mês e você tem um plano anual de R$ 97,00 por ano, que são 12 meses de assinatura. Ou seja, são 12 meses para você ter acesso a tudo que eu mostrei, muito mais que eu não consegui mostrar para que o vídeo não ficasse muito longo. Então o Bíblia Open ele está praticamente de graça. Porque se você assinar o plano anual, você vai pagar 12 de 10 e 3, ou seja, R$ 10 por mês para você ter acesso a uma ferramenta sensacional que vai potencializar e te ajudar na sua jornada espiritual. R$ 10,03 é menos do que uma pizza no final de semana. Apenas R$ 10 para você ter acesso ao plano anual, que é o melhor plano, que é o plano mais econômico, é o plano mais popular para você ter acesso hoje ainda e baixar no seu celular, no seu tablet ou no seu computador o Bíblia Open e começar a estudar a palavra de Deus de uma forma completamente diferente. Eu nem mostrei a harpa cristã que nós temos disponível também dentro do Bíblia Open e os jogos bíblicos também que você pode brincar ali com o quiz e você pode aprender muito mais da palavra de Deus de uma forma mais divertida também, tá? Então, por apenas R$ 47,00 por mês ou 12 vezes de 10 e 3, que dá R$ 97,00 por ano para você ter acesso a essa ferramenta poderosa chamada Bíblia Open, que está sempre em atualização. Então, se tudo isso que eu apresentei, que eu te mostrei, fez sentido para você, você vai tocar agora nesse botão abaixo e vai garantir o seu acesso. E eu te vejo na nossa comunidade de assinantes do Bíblia Open. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família.